Cancelei essa festa ridícula. Ninguém gosta de você. Meu filho disse isso olhando nos meus olhos, no meu aniversário de 60 anos. Fiquei sentada na sala escura, 60 velas na mesa, nenhuma acesa. Não chorei na frente dele. Esperei ele sair. Aí chorei. Às 19 horas, a campainha tocou. Uma vez, depois outra, depois outra. Quando meu filho abriu a porta e viu o que estava do lado de fora, ele não conseguiu falar uma única palavra. Meu nome é Berenice Santos, e eu completei 60 anos numa sala escura, com 60 velas apagadas e o coração partido ao meio. A festa tinha sido marcada há 2 meses. Não era nada extravagante, não era nada que precisasse de planejamento complicado ou de dinheiro que eu não tinha. Era uma reunião. Uma reunião de 80 pessoas na casa de Conceição, minha vizinha de porta há 18 anos, que insistiu em ceder o apartamento dela porque o meu estava em reforma. Estava uma bagunça de caixas e pó e tinta fresca que não secava direito. 80 convites. 80 pessoas que fizeram parte da minha vida ao longo de décadas. Ex-colegas do serviço social com quem dividi arquivos e crises e cafés frios no meio da tarde, famílias que eu acompanhei em momentos que ninguém deveria atravessar sozinho, professores com quem trabalhei em projetos comunitários que ninguém filmou e ninguém aplaudiu, mas que mudaram vidas de verdade, amigos do meu marido Hélio, que morreu há 7 anos e que mesmo depois que ele foi, nunca me abandonaram. Quando Conceição começou a organizar tudo, ela me disse uma coisa que eu não soube receber direito na época. Ela disse: Berenice, você não sabe o quanto você é amada. Eu ouvi, sorri. Não acreditei de verdade. Devia ter acreditado. Jefferson chegou na quinta-feira, 2 dias antes da festa. Chegou sem avisar, que já era o sinal. Quando meu filho avisa que vai vir, ele manda mensagem na véspera com hora marcada. Quando chega sem avisar, é porque veio para algo que ele não sabe como nomear antes de chegar. Isadora estava do lado, os dois com aquela expressão que eu já conhecia, a expressão de quem veio para algo que não vai ser agradável, mas que já decidiu antes de sair de casa. Eu estava na cozinha fazendo café. Ouvi a campainha, abri, vi as faces deles, e algo dentro de mim fez aquele aperto silencioso que o corpo conhece antes da cabeça entender. Eles sentaram na sala, como se fosse uma reunião de negócios. Isadora ficou mexendo no celular o tempo inteiro, sem tirar os olhos da tela, como quem está presente no corpo, mas decidiu não estar na conversa. Jefferson olhou para mim e disse que a festa precisava ser cancelada. Eu perguntei por quê. Ele disse que era constrangedora, que reunir esse povo todo numa festa de aniversário parecia coisa de interior, que as pessoas não faziam isso em São Paulo, que Isadora tinha um compromisso profissional no sábado que ele não podia ignorar porque era importante para a carreira dela, que eu precisava entender que a vida deles tinha uma agenda e que essa festa atrapalhava. Eu ouvi cada palavra, ouvi o tom, ouvi o que estava por baixo do tom, que era a voz de alguém que não fala por si mesmo faz tempo. E então, eu disse que 80 pessoas já tinham confirmado presença. Ele disse que eu ligasse para todo mundo e cancelasse. Eu disse que não ia fazer isso. Foi quando ele ficou de pé. Cancelo eu então. Vou ligar para a Conceição e dizer que a festa acabou. Eu disse: Conceição é minha vizinha. O apartamento é dela. Você não tem como cancelar nada que não é seu. E foi quando ele disse. Olhou nos meus olhos. Olhou de verdade, com aquela frieza que eu ainda não consigo entender de onde veio, porque o menino que eu criei não tinha esse olhar. Esse olhar era novo, esse olhar era aprendido. E ele disse, com uma clareza que não deixou margem para interpretação: Cancela essa festa ridícula, mãe. Ninguém gosta de você. Essas pessoas só vão porque têm pena. Ficamos nos olhando por um tempo que não sei medir. Isadora não levantou a cabeça do celular. Nenhum dos dois se mexeu por um momento que pareceu mais longo do que era. Então, eles foram embora. Eu fechei a porta. Fiquei de costas para ela por um tempo que também não sei medir, com a mão ainda na maçaneta, com a frase dele dentro do peito, fazendo aquilo que frases cruéis fazem quando vem de quem você ama. Não doem rápido. Elas pousam devagar. Elas descem. Elas chegam em lugares que você não sabia que estavam abertos. Sentei na sala.
Fiquei olhando para a mesa onde Conceição tinha deixado as 60 velas num arranjo que ela mesma fez, sozinha, com papel crepom rosa e branco, com aquela atenção de quem faz uma coisa com amor e não precisa que ninguém saiba. Não acendi nenhuma. Às 6:30 da tarde do sábado, o apartamento de Conceição estava escuro. O corredor estava silencioso. Eu estava no meu apartamento, do outro lado do corredor, sentada na cama com a roupa que ia usar pendurada na porta do guarda-roupa e os sapatos no chão, sem me vestir. Fiquei de pijama. E fiquei com aquela frase dentro da cabeça, rodando como faz quando uma coisa que você não quer acreditar bate onde você é mais frágil. Fiquei pensando se ele estava certo, se eu tinha passado a vida inteira construindo relações que eram só pena. Se quando Hélio morreu e todo aquele povo ficou do meu lado, era porque tinham pena de mim e não porque me amavam. Se as 80 pessoas que confirmaram presença tinham confirmado por obrigação, porque não sabiam como dizer não para uma mulher de 60 anos que não tinha mais marido. Fiquei com esses pensamentos até às 19 horas. Às 19 horas em ponto, a campainha do apartamento de Conceição tocou. Uma vez, depois outra, depois outra. Eu ouvi do meu apartamento porque a parede entre os dois é fina como papel nos pontos certos, e porque Conceição me dera uma chave de reserva há anos, com a naturalidade de quem sabe que as coisas mais importantes da vida não precisam de cerimônia. Ouvi o barulho crescer. Ouvi vozes, muitas vozes ao mesmo tempo, aquele tipo de barulho que não tem como fingir que é pouca gente. Levantei da cama. Fui até a porta do meu apartamento. Abri. E o corredor estava cheio de gente. Conceição não tinha cancelado nada. Conceição, que foi professora por 32 anos e que sabe com precisão cirúrgica o que fazer quando alguém tenta apagar o que é bom, tinha transferido a festa para o salão de festas do prédio dela. Reservou o salão às escondidas na própria quinta-feira à noite, logo depois que Jefferson saiu do meu apartamento. Mandou mensagem para todo mundo explicando apenas a mudança de local, sem dar nenhuma explicação sobre o motivo, e as 80 pessoas vieram. 80, com bolo que tinham feito em casa ou comprado em confeitaria, com presente embrulhado ou dentro de sacola de papel, com aquele barulho de quem não vem por pena. Pena é silêncio. Pena é ausência educada. Aquilo era barulho, era movimento. Era gente que pegou metrô e ônibus e carro no sábado à noite para estar num lugar. Jefferson tinha chegado mais cedo com Isadora. Eles estavam no corredor, os dois parados do lado da porta do apartamento dele, com aquela expressão de quem acabou de entender que errou o cálculo de um jeito que não tem como desfazer. E quando abriram a porta e viram o corredor cheio, as pessoas subindo pelo elevador e pela escada, o barulho e as risadas e os abraços, Jefferson não conseguiu dizer uma única palavra. Eu entrei no salão, acendi as 60 velas, e foi ali, naquele momento, rodeada pelas 80 pessoas que vieram porque queriam e não porque tinham pena, que eu entendi que a festa era só o começo. O que viria depois seria diferente, seria maior, seria mais demorado. E eu ia precisar de tudo que tinha construído ao longo de 60 anos para atravessar com dignidade o que estava por vir. Mas naquele momento eu soprei as velas, e as 80 pessoas cantaram. Espera, porque o que vem agora vai mudar tudo. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se fosse com você, depois de ouvir o que ele me disse, você teria feito o quê? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. Porque o que eu decidi fazer a partir dali mudou tudo. O domingo depois da festa foi silencioso da forma que só os domingos de tensão são silenciosos. Aquela quietude que não é descanso, é espera. Jefferson não mandou mensagem. Isadora não mandou mensagem. Eu fui à missa com Conceição de manhã. Almocei com ela e com Margarida, que tinha vindo à festa na véspera, e ficado até meia-noite com a disposição de uma mulher de 70 anos que decidiu que não é da conta de ninguém quando ela dorme, e deixei o silêncio de Jefferson ser o que era. A admissão tácita de quem errou o tamanho de uma situação e não sabe o que fazer com esse erro. Mas na segunda-feira de manhã, cedo, doutora Fátima Rezende me ligou. Fátima e eu nos conhecemos há 22 anos, quando ela ainda estava montando o escritório e eu trabalhava na assistência social de um CREAS do Tatuapé.
Ela me ligou porque Conceição havia ligado para ela no sábado à noite, antes mesmo de eu entrar no salão, no intervalo entre as mensagens de mudança de local e o momento em que o corredor começou a encher. Conceição conhece Fátima. Todo mundo que me conhece há mais de 15 anos conhece Fátima, porque ao longo de 22 anos ela foi aparecendo nos momentos em que a lei precisava ser convocada. E eu apresentei o nome dela com a naturalidade de quem sabe que certas pessoas pertencem ao mesmo ecossistema. Conceição disse para ela naquela noite de sábado: "A Berenice vai precisar de você. Não sei para que ainda, mas vai." E Fátima disse que sim sem saber o motivo, porque foi assim a vida inteira entre nós. Quando ela me ligou na segunda-feira, eu contei tudo. Contei desde a chegada de Jefferson e Isadora na quinta-feira, a frase, a porta fechada, a sala escura, as velas apagadas. Contei o corredor cheio. Contei o sorriso de Jefferson, que não era sorriso, era a expressão de quem ficou de pé no corredor, sem saber para onde olhar. Fátima ouviu sem interromper, que é o jeito dela. Ela ouve inteiro antes de falar, porque aprendeu em 22 anos de direito de família que quem interrompe perde a informação que vem logo depois do ponto que achou que era o fim. Quando eu terminei, ela ficou um tempo em silêncio. E então disse: "Berenice, você sabe o que o Jefferson tem de fato em nome dele? Imóvel, empresa, alguma coisa sua que foi transferida para ele?" Eu disse que não, que o apartamento era meu, escritura no meu nome, quitado há 15 anos, que o carro era meu, que eu nunca havia transferido nada para o nome de Jefferson porque Hélio sempre dizia que papel com nome é papel com consequência, e eu guardei essa frase como se fosse instrução de sobrevivência. Fátima disse: "Então você está bem posicionada. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso que você me conte mais sobre o escritório de arquitetura." E foi ali que começou o que eu não sabia que estava começando. O escritório de arquitetura de Jefferson, Santos e Vasconcelos Arquitetura tinha sido aberto 6 anos antes. O sócio era um arquiteto chamado Leandro Vasconcelos, que eu conhecia pouco além do nome e do rosto. O que eu sabia era que o escritório tinha crescido muito nos primeiros 3 anos, de um ritmo de 2 ou 3 projetos simultâneos para uma carteira que sustentava 6 pessoas na folha de pagamento, e um endereço comercial de aparência sólida no Itaim Bibi. O que Jefferson talvez não soubesse, ou soubesse e nunca reconheceu de verdade, era de onde vieram as primeiras portas que aquele escritório passou. Não de edital, não de anúncio. Vieram de mim. Não de forma declarada, não de forma combinada. Vieram da forma que as coisas vêm quando uma pessoa passa 21 anos trabalhando em serviço social numa cidade grande e constrói, sem perceber e sem planejar, uma teia de conexões que não aparece em currículo, mas que tem valor real e mensurável. Eu conhecia o Edinho Carvalho, 62 anos, ex-colega de trabalho do meu marido Hélio, que depois que Hélio morreu, continuou sendo meu amigo com aquela fidelidade discreta dos homens que aprenderam com outras gerações o que significa honrar uma amizade. Edinho era gerente regional de uma construtora de médio porte. Eu o apresentei a Jefferson numa tarde de jantar que organizei com a naturalidade de quem apresenta pessoas que se complementam, sem pedir nada, sem combinar nada, só porque achei que fazia sentido. Esse encontro gerou o primeiro contrato grande do escritório. Eu conhecia a Margarida Assis, 70 anos, ex-diretora da escola onde trabalhei por 21 anos, que depois de se aposentar do magistério, entrou para o conselho de uma fundação privada que administrava 2 colégios particulares no Tatuapé e em Santana. Eu apresentei o nome de Jefferson ao contato dela com a mesma naturalidade. Uma mensagem, uma indicação, o nome do meu filho e a certeza que eu tinha do trabalho dele. Esse contato virou o maior cliente fixo do escritório. Apresentei mais 4 nomes ao longo dos anos. Nenhuma vez pedi reconhecimento formal. Nenhuma vez pedi comissão. Nenhuma vez usei essas apresentações como moeda de troca. Porque quando você faz uma coisa assim para seu filho, você não está fazendo negócio. Está sendo mãe. Fátima disse: "Você tem registro dessas apresentações? Alguma mensagem, e-mail, bilhete, alguma coisa que mostre a cadeia?" Fui ao celular, fui ao computador. Fui até a gaveta de papéis que guardo desde que Hélio me ensinou que papel com data é prova e prova é poder.
mesmo que você nunca precise usar. Tinha mensagem de texto. Tinha e-mail de apresentação. Tinha a foto do jantar onde apresentei Edinho ao Jefferson pela primeira vez, registrada pela câmera do celular de Conceição que estava presente. Tinha o bilhete manuscrito que Margarida me mandou agradecendo pelo contato, com a data anotada no canto de cima como ela sempre fazia, e a menção ao primeiro projeto que o escritório havia fechado com a fundação. Fátima ficou quieta um segundo. Depois disse: belíssimo. Guarda tudo isso. Não move nada ainda. Só guarda. Enquanto eu organizava esses documentos na mesa da cozinha com Fátima ao telefone, Conceição estava fazendo a parte dela sem que eu tivesse pedido e sem que eu soubesse em tempo real o que estava fazendo. Conceição, que passou 32 anos em sala de aula, aprendendo que uma boa conversa no momento certo tem mais efeito do que qualquer regra escrita, foi tomar café com algumas das pessoas que tinham vindo à festa. Não para falar mal de Jefferson, para perguntar como estavam, para ouvir o que as pessoas falam quando são ouvidas de verdade, que é diferente do que falam quando percebem que alguém quer algo específico. E algumas dessas pessoas foram falando coisas que ela foi guardando com cuidado, sem anotar, sem registrar, só guardando com a memória que 32 anos de docência treinam. Uma dessas coisas era sobre Isadora. Entre as pessoas que tinham vindo à festa estava Vera Salomão, 60 anos, ex-colega minha do serviço social que há 4 anos trabalhava numa consultoria contábil especializada em pessoa física e pequenas empresas. Vera tinha visto o perfil de Isadora por curiosidade depois da festa, daquele jeito que a gente faz quando encontra alguém e depois vai pesquisar na internet por hábito. E Vera reconheceu pelo olho profissional de 20 anos de contabilidade o que qualquer pessoa sem formação técnica veria como só sucesso de influenciadora. Isadora mantinha um perfil com 140 mil seguidores, focado em decoração e lifestyle de alto padrão. O apartamento que ela exibia nas redes não era o apartamento do casal que eu conhecia. O apartamento de tamanho médio no Paraíso, onde os dois moravam. Era uma produção. Um imóvel alugado por horas para a gravação, com o mobiliário de uma loja parceira, com a iluminação de um fotógrafo contratado por permuta. As malas de viagem exibidas nos stories não eram compradas. Eram emprestadas por marcas de luggage através de um esquema de permutas que ela registrava como receita nas redes, mas não declarava com a devida atenção ao fisco. Produtos de beleza, eletrônicos, serviços de hotelaria recebidos sem pagamento monetário, mas com valor econômico claro que precisava de registro. Isso não era segredo para quem olhasse com atenção técnica. Para quem olhava como audiência, era só estilo de vida. Para quem olhava como contadora, era inconsistência tributária documentável. Vera comentou isso com Conceição numa tarde de café, sem imaginar ainda o peso que aquilo teria. Fátima, quando ouviu isso no dia seguinte, ficou quieta 2 segundos inteiros antes de falar, e então disse, com aquela calma precisa que é a marca dela: Berenice, você não vai usar isso. Não agora. Eu vou guardar isso. Quando precisar, vai estar aqui. Eu disse que entendia. Mas entendi mais do que ela disse, que ela estava montando o arsenal com paciência, peça por peça, sem pressa, sem movimento precipitado. Que a guerra que eu não queria lutar estava sendo preparada pela mão de quem sabe que guerra boa começa antes de declarar. Na quinta-feira daquela semana, Jefferson apareceu na minha porta. Eu sabia que ele ia aparecer. Não porque me avisou, mas porque conheço meu filho. Jefferson, quando fica sem saber o tamanho de uma situação, aparece pessoalmente para tentar medir. Não manda mensagem, não liga, aparece. É o jeito dele desde criança de tentar entender o que não conseguiu entender à distância. Eu abri a porta. Ofereci café. Ele sentou. Ficou um tempo falando sobre a festa, sobre o que tinha dito naquela quinta-feira anterior, usando aquelas palavras que eu reconheci imediatamente como não sendo pedidos de desculpa, mas sendo embaladas como se fossem. Disse que tinha sido duro demais. Disse que estava estressado com a agenda. Disse que a agenda de Isadora interfere muito na organização da vida deles. Não disse errei. Não disse me perdoa. Não chegou perto da frase que precisava ser dita. Eu o observei enquanto ele falava e notei uma coisa que não tinha visto com essa clareza antes.
Ele olhava para o lado antes de cada frase mais difícil, o lado onde Isadora estaria, se ela estivesse presente. Era o gesto involuntário de quem aprendeu a checar a aprovação antes de falar, de quem, em algum momento que eu não conseguia identificar com exatidão, parou de saber o que pensava sem primeiro imaginar o que a outra pessoa esperava que ele pensasse. Meu filho tinha 38 anos e estava sentado na minha frente usando uma voz que eu não reconhecia inteiramente como a voz dele. E isso doeu de um jeito diferente do que a frase de quinta-feira. Aquela tinha doído com violência. Isso doía com lentidão. E então ele perguntou, com uma naturalidade que eu senti como uma pressão suave no lugar errado: Mãe, você já pensou em fazer um testamento? Você não está mais jovem. Seria bom a gente organizar as coisas enquanto está tudo bem. Eu tomei o meu café. Olhei para ele por um momento e disse: Que bom você trazer esse assunto, Jefferson. Eu estava pensando nisso também. Ele sorriu. O sorriso de quem acha que a conversa foi bem. Na sexta-feira de manhã, liguei para Fátima e disse: Acho que ficou claro o que eles querem. Ela disse sem pausa: Ficou claro há algum tempo. Agora ficou claro para você também. Naquela tarde, Fátima e eu ficamos 2 horas e meia ao telefone. Ela foi me explicando cada passo com a clareza direta que tem há 22 anos e que nunca subestima a inteligência de quem está do outro lado da linha. E eu fui anotando, na letra firme que aprendi no magistério antes de ir para o serviço social, cada nome, cada data, cada documento que precisaria ser reunido. Quando desligamos, eu tinha na minha frente um papel com uma lista. Não era uma lista de mágoas. Era uma lista de fatos. E fatos, quando organizados, são outra coisa completamente diferente. Outubro chegou com aquele frio seco de São Paulo, que não é frio de verdade, mas que convence o corpo de que é. E com outubro, chegou uma quarta-feira em que meu neto Natan apareceu na minha porta com a mochila nas costas e o sorriso torto que ele herdou do avô Hélio e que eu nunca consigo ver sem sentir aquele aperto bom no peito, que é de saudade e de amor ao mesmo tempo. Natan tinha 14 anos e havia começado a aparecer por conta própria, de metrô, sem avisar com muita antecedência, com aquela autonomia de adolescente que ainda não é independência, mas já não é mais precisar de adulto para tudo. Eu nunca perguntei por que ele vinha. Fazia café com leite, colocava bolacha na mesa e deixava que ele chegasse no assunto quando quisesse chegar, ou que não chegasse, que isso também era válido. Naquela tarde, ele ficou mexendo no celular enquanto eu dobrava roupa na sala, e de repente virou a tela para me mostrar uma foto de uma reforma que havia achado bonita no Instagram. Eu me aproximei para ver. Ele foi passando as fotos com o polegar, passou rápido demais por uma tela que não era de foto, e eu vi. Era uma conversa. Vi o nome de Leandro Vasconcelos. Vi o assunto. Vi o suficiente em 2 segundos para entender que o escritório estava com problema sério de caixa antes de Natan perceber o que tinha mostrado e virar o celular de volta com um gesto rápido demais para ser casual. Ele não sabe que eu vi. Voltei o assunto para a reforma bonita e continuamos a tarde, como se nada tivesse acontecido. Café com leite, bolacha, conversa de avó e neto, que não precisa de assunto grande para ser boa. Mas quando ele foi embora e eu fechei a porta do corredor, fui direto ao telefone. Liguei para Fátima. Contei o que tinha visto em 2 segundos de tela. O escritório estava com um problema sério de fluxo de caixa desde o começo daquele ano. 2 clientes grandes haviam atrasado pagamentos de forma que estava desequilibrando a operação. Um projeto em Moema estava travado em aprovação na prefeitura há meses, sem perspectiva de liberação próxima. E o maior contrato fixo que o escritório tinha, o contrato com a Fundação de Margarida, precisava ser renovado em novembro. Eu não fiz nada com essa informação naquele momento. Guardei. Deixei pousar. Porque Fátima me havia ensinado, ao longo de 22 anos de amizade com uma advogada experiente, que informação usada no momento errado vira tiro que volta. Informação guardada no momento certo vira trunfo que não precisa nem ser usado de verdade para funcionar. O que eu fiz foi ligar para Margarida. Não para falar do escritório, para falar de outras coisas, de como ela estava, do neto dela que havia passado no vestibular, de um livro que eu estava lendo que eu sabia que ela ia gostar.
Liguei da forma que liga para as pessoas que você ama de verdade, sem agenda, sem propósito, só porque você quer ouvir a voz delas. E no fim da conversa, antes de desligar, Margarida disse, com aquela naturalidade que tem quando diz coisas importantes sem marcar o tom: Berenice, o contrato do escritório vence em novembro. Eu ainda não decidi o que fazer. Não perguntei mais nada. Disse que entendia. Disse boa noite. Desliguei. E então, esperou. Porque era isso que a situação pedia. Espera. E eu tinha 60 anos de prática nisso. Mas a espera, você sabe, nunca dura tanto quanto os impacientes precisam. Em novembro, Jefferson voltou. Dessa vez com Isadora. Dessa vez sem a conversa mansa de outubro, sem o "mãe, você não está mais jovem", dito com aquela inflexão de preocupação que não era preocupação. Dessa vez eles chegaram com pasta, com papel, com advogado de fundo. Isadora entrou na minha sala com aquela postura que ela usa quando está representando um papel que ensaiou. Costas retas, tom informativo, o tipo de voz que as pessoas usam quando querem parecer razoáveis enquanto fazem algo que não é razoável. Ela disse que havia consultado um advogado especializado e que, dado que eu era viúva sem outros herdeiros além de Jefferson, seria razoável e prático que eu fizesse uma doação em vida do apartamento para o nome de Jefferson, com reserva de usufruto, para evitar o custo e o desgaste de um inventário no futuro. Disse que o advogado deles já havia preparado uma minuta. Abriu a pasta. Colocou o papel na minha mesa de centro com o cuidado de quem sabe que o gesto precisa parecer gentil para funcionar. Eu olhei para o papel. Olhei para Isadora. Olhei para Jefferson, que estava sentado do lado dela com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer. A expressão de quem não gosta inteiramente do que está acontecendo, mas não tem força suficiente para interromper. Ele olhava para o lado. Sempre para o lado. Eu disse: "Deixa comigo." Eles saíram achando que tinham me intimidado. Achando que uma mulher de 60 anos, viúva, sozinha, que havia chorado com a porta fechada na semana da festa, não sabia o que estava na minuta que colocaram na minha mesa. Achando que "deixa comigo" era o começo de uma capitulação que precisava só de alguns dias para se completar. Na segunda-feira seguinte, doutora Fátima Rezende protocolou a notificação extrajudicial. Antes de protocolar, ela me explicou com a clareza direta que tem há 22 anos, sentada na minha frente com os óculos na ponta do nariz e os documentos organizados na mesa do escritório dela no Tatuapé. "Berenice, preciso que você entenda o que isso é e o que não é. A notificação não é uma ação judicial. Não tem fundamento jurídico para cobrar os contratos do escritório porque você nunca foi parte formal deles. Não há relação contratual documentada entre você e o escritório que permita a cobrança em sentido estrito. Esse não é o ponto." Eu perguntei qual era o ponto. Ela disse: "O ponto é que nós sabemos tudo, documentamos tudo, e você pode falar com essas pessoas quando quiser. O poder aqui não é jurídico no sentido processual, é relacional. A notificação é um espelho. Estamos mostrando para eles o tamanho exato do que você construiu e do que pode deixar de sustentar." A notificação que Fátima redigiu com precisão cirúrgica reconstituía, com datas, mensagens, bilhetes e registros fotográficos, a cadeia completa de apresentações que eu havia feito ao longo de 6 anos. Edinho Carvalho, com data da apresentação e valor estimado do contrato gerado. Margarida Assis e a Fundação, com a data da indicação, o bilhete original digitalizado e o valor anual do maior contrato fixo do escritório. Mais 4 nomes com documentação correspondente. A notificação informava, em linguagem jurídica precisa que Fátima elaborou e revisou 3 vezes antes de enviar, que esses contratos haviam sido obtidos por intermediação não remunerada de Berenice Santos, que essa intermediação representava capital relacional de valor demonstrável, e que Berenice Santos pretendia notificar os clientes originais de que essa intermediação havia cessado e que eventuais futuras indicações não partiriam mais da mesma fonte. Não era processo. Era aviso. Era o espelho. Jefferson ligou menos de 40 minutos depois de receber. Eu não atendi. Ligou para Fátima. Fátima atendeu com a calma de quem tem 22 anos de prática, com pessoas em estado de choque, e explicou, em tom informativo sem inflexão emocional,
que a notificação era informativa, que não havia ação judicial em curso e que qualquer resposta deveria ser feita formalmente por escrito através do escritório dela. 2 dias depois, Isadora agiu por conta própria. Ligou para Margarida se apresentando como a esposa do arquiteto responsável pelos projetos da fundação, usando aquela voz que ela usa quando acha que o nome e o título funcionam como chave para qualquer porta. Margarida deixou ela terminar a frase inteira. Deixou o silêncio depois da frase durar 1 segundo a mais do necessário. E então disse, com a secura de 70 anos de experiência humana destilada numa única sílaba: entendi. E desligou. Ligou para mim imediatamente. Não precisou dizer muita coisa, disse. Berenice, ela ligou. E depois de uma pausa, que falta de leitura de mundo. O advogado contratado por Isadora entrou em contato com Fátima no dia seguinte. O tom era agressivo, a argumentação precipitada. Eles protocolaram uma notificação extrajudicial inversa, alegando que Berenice havia praticado interferência abusiva em relações contratuais de terceiros, ao contatar os clientes do escritório. Fátima leu o documento, fez uma pausa que eu imagino ter sido de satisfação muito bem contida, e respondeu formalmente com precisão que deixou a argumentação deles em ruínas. Berenice não havia contatado nenhum cliente. Nenhum. Todos os contatos tinham partido dos próprios clientes, espontaneamente, depois de terem sido notificados, e juntou os registros completos de ligações recebidas e mensagens recebidas que provavam exatamente isso, com horário e data. A jogada deles se voltou completamente contra eles. Margarida e Edinho, ao descobrirem que a notificação dos advogados de Jefferson os havia citado implicitamente como se tivessem sido manipulados por mim, como se fossem pessoas sem julgamento próprio que poderiam ser influenciadas por uma mulher sentida, ficaram ofendidos com aquela ofensa particular que não grita, mas que decide. Margarida me ligou com uma voz que eu nunca havia ouvido nela. Não era raiva, era desprezo calmo. A voz de quem passou 70 anos construindo uma reputação e não aceita que nenhum advogado júnior a reduza a marionete. Ela disse: me chamaram de manipulável, Berenice. Com 70 anos e tudo que já construí, chamaram de manipulável. Eu não disse nada porque não precisava. Ela continuou: vou ligar para o Fátima amanhã. A primeira consequência chegou em 2 semanas. Margarida me ligou de novo, com a voz de quem já decidiu e está comunicando, não pedindo opinião, para me dizer que tinha reunião com o escritório marcada para a semana seguinte para tratar da renovação do contrato. E perguntou: o que você quer que eu faça? Eu disse o que sabia que ela precisava ouvir. Só quero que você decida o que achar certo. Ela ficou 1 segundo em silêncio e disse: então já está decidido. O contrato da fundação não foi renovado. Edinho Carvalho me ligou alguns dias depois. Não porque eu pedi, não porque Fátima pediu. Ligou porque o mundo das conexões funciona assim. Quando uma pessoa que é centro de uma rede retira o afeto, as bordas sentem sem que ninguém precise explicar nada. Ele disse que ia encerrar os serviços do escritório ao fim do contrato vigente, que era em março. Disse que não era contra Jefferson. Disse que era a favor de mim. Disse essas palavras exatamente com a direteza de um homem de 62 anos que aprendeu com o meu marido que certas coisas precisam ser ditas em voz alta ou não existem. Eu agradeço. Ele disse para não agradecer. Disse que estava devendo isso há muito tempo. Você não vai acreditar no que aconteceu na semana seguinte. Na terça-feira seguinte, Jefferson apareceu na minha porta pela 3ª vez. Mas dessa vez sem Isadora, sem pasta, sem advogado de fundo, sem papel na mão, sem estratégia preparada. Chegou às 9 da noite, que é uma hora que não é hora de visita planejada, é hora de quem não aguentou mais esperar. Eu ouvi a campainha. Olhei pelo olho mágico. Abri. Ele entrou e ficou de pé na sala porque não sabia se tinha direito de sentar. E isso era uma informação por si só. O filho que havia me dito que ninguém gostava de mim estava de pé na minha sala às 9 da noite, sem saber se podia sentar. Disse que o escritório estava em risco real, que Leandro estava ameaçando desfazer a sociedade porque o fluxo de caixa havia chegado num ponto que tornava a continuidade da estrutura atual insustentável,
que 2 dos 5 contratos remanescentes estavam em risco de não serem renovados, que tudo ia desmoronar de uma forma que ele não sabia como segurar. E então, pela primeira vez desde que eu podia me lembrar com clareza, meu filho chorou na minha frente. Não do jeito que os adultos choram quando querem que alguém veja que estão chorando. Do jeito que as crianças choram quando o peso ficou grande demais para o corpo segurar. Aquele choro sem estratégia, sem cálculo, sem postura. O choro do Jefferson, de 8 anos, que quebrou a janela da sala jogando bola e veio me contar antes que eu descobrisse, porque ele não conseguia guardar as coisas erradas que fazia. Esse choro não foi surpresa. Foi o fim de uma tensão que eu já sabia que estava lá. Eu não me movi. Esperei ele terminar. Deixei o silêncio existir depois que ele terminou, porque o silêncio depois do choro tem um trabalho a fazer, e eu aprendi a não interromper esse trabalho. E então disse: Jefferson, você me disse que ninguém gostava de mim, mas 80 pessoas vieram. Você precisava de mim para ter o que tem, e eu dei sem pedir nada em troca. O que você fez com o que eu te dei? Ele não tinha resposta. Ficou olhando para o chão. Eu continuei, com a voz calma que não é frieza, é clareza. Agora você vai ligar para o advogado de vocês e vai dizer que a doação do apartamento não vai acontecer. Nunca. E você vai decidir com calma e com honestidade o que quer fazer com a vida que você tem. Depois pedi que saísse. Ele saiu. Eu fechei a porta. Fiquei parada no corredor do meu apartamento por um momento, com a mão na maçaneta, olhando para a mesa onde as 60 velas de papel crepom rosa e branco ainda estavam, porque Conceição as havia devolvido depois da festa para eu guardar se quisesse. E eu quis. 2 semanas depois da visita de Jefferson, às 9 da noite, o advogado deles enviou uma nova notificação. Dessa vez, o tom havia mudado. Não era mais argumentativo. Era ameaçador com precisão calculada, que é o pior tipo de ameaça porque não deixa margem para interpretar como exagero emocional. A notificação alegava que Berenice Santos havia, ao comunicar aos clientes do escritório a cessação de sua intermediação, praticado ato ilícito de indução à ruptura contratual, e que o escritório considerava ingressar com ação de indenização por danos materiais no valor de R$340 mil, correspondente à estimativa de receita perdida com a não renovação dos contratos de Margarida e Edinho. O documento citava o Código Civil e o princípio da responsabilidade civil extracontratual com uma desenvoltura que indicava que o advogado era bom o suficiente para ser perigoso, mesmo com um argumento fraco. R$340 mil, colocados em papel, colocados com data e assinatura. Para uma mulher aposentada do serviço social que morava no Tatuapé com uma pensão e a renda do aluguel de um imóvel que o marido havia deixado. Menti se dissesse que não senti medo. Senti. Senti aquele medo específico de quem não tem recursos infinitos para a batalha jurídica e que sabe que um processo, mesmo sem fundamento, custa dinheiro e custa tempo e custa saúde. Senti o medo de ficar de pé no corredor do meu apartamento às 11 da noite, relendo um papel com o nome do meu filho num processo contra mim. Senti, mas liguei para Fátima antes das 11h30. Ela pegou o telefone no segundo toque, ouviu minha voz, disse: "Lê para mim." Li. Ela ficou quieta por um tempo que eu contei mentalmente. Depois disse: "Berenice, isso é movimento desesperado. Eles não têm base para essa ação. Você não induziu nada. Você notificou, que é seu direito. Os clientes decidiram por conta própria, e Margarida e Edinho podem testemunhar isso. Mas eu entendo que a leitura do papel assusta, e eu quero que você durma sabendo que vou responder isso formalmente amanhã cedo." Eu disse que sim. Desliguei. Fui dormir depois de um tempo que não foi imediato, mas fui. O que eu não sabia naquela noite era que Isadora tinha feito um movimento paralelo que ela não havia combinado com o advogado deles, que foi o tipo de movimento impulsivo que pessoas acostumadas a controlar a narrativa fazem quando sentem que a narrativa está escapando. Ela publicou nos stories do perfil de decoração dela, para 140 mil seguidores, uma sequência sobre família que te drena emocionalmente e sobre sogras que interferem na vida do casal, sem citar nomes, mas com detalhes suficientes para que qualquer pessoa que me conhecesse reconhecesse o contexto.
Publicou às 10 da noite. Ficou no ar por 21 minutos antes de apagar. Mas 21 minutos é suficiente quando 140 mil pessoas estão olhando. Conceição me mandou um print às 10h22 da noite com uma mensagem de 3 palavras. Viu isso aqui? Eu vi. Fátima viu o print na manhã seguinte. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Berenice, lembra da Vera Salomão? Eu disse que lembrava. Ela disse: chegou a hora de ter uma conversa com ela. E foi ali que a Isadora, sem saber, acendeu a última vela. Vera Salomão era contadora com 20 anos de prática em pessoa física e pequena empresa. Ela havia identificado, pelo olho técnico que reconhece certos padrões, como outros reconhecem palavras numa língua conhecida, as inconsistências no modelo de renda de Isadora. Permutas com marcas registradas como benefício nas redes, mas sem o tratamento tributário correspondente, serviços recebidos sem nota que tinham valor econômico claro, uma estrutura de receita que não correspondia ao que aparecia na declaração de imposto de renda disponível nos registros públicos. Vera não havia feito nada com isso, porque não era obrigação dela, e porque eu havia pedido a Fátima que guardássemos aquilo. Mas quando Fátima ligou para Vera com a precisão de quem sabe exatamente o que está pedindo, Vera disse o que qualquer profissional responsável diria diante de uma inconsistência tributária documentável, que ela estava disponível para conversar com quem de direito, se necessário. Fátima não precisou mais do que isso. A mesma semana em que Fátima preparava a resposta formal à notificação dos advogados de Jefferson e Isadora, ela entrou em contato com um colega da área tributária para uma consulta técnica informal. Não era denúncia, era procedimento. E quando você consulta um especialista tributário com documentação suficiente, o procedimento tem um ritmo próprio que não precisa que ninguém empurre. Eu precisei de toda a paciência de 60 anos para esperar. E esperei. Fátima me ligou numa segunda-feira de fevereiro de manhã, com aquela voz que ela usa quando tem novidade que precisa ser dita com cuidado. Disse: Berenice, o advogado deles retirou todas as notificações pendentes. Formalmente, sem explicação, sem pedido de acordo, sem comunicado, simplesmente retiradas. Eu fiquei em silêncio. Ela continuou: e tem mais. A Receita Federal abriu uma verificação formal sobre as declarações de Isadora dos últimos 3 anos. Não é investigação criminal. É verificação administrativa, que é o procedimento padrão quando há inconsistência identificada em declarações de renda de pessoa física com atividade econômica não convencional. Mas é real. Está em curso. Eu disse: eu não pedi isso. Fátima disse: você não pediu. Vera identificou uma inconsistência como qualquer contadora responsável faz. O sistema funcionou como deve funcionar. Depois ficou 1 segundo em silêncio e disse: Berenice, isso é o fim da linha ofensiva deles. Com a verificação fiscal em curso, qualquer ação judicial que eles tentem mover contra você fica em posição extremamente delicada, porque o histórico financeiro deles passa a ser relevante para qualquer processo. O advogado deles sabe disso. Por isso retirou. Era o fim. Não do barulho, mas da ameaça real. A linha ofensiva havia sido neutralizada pelo próprio peso do que eles tinham construído de forma inconsistente. Mas Fátima não havia terminado. Ela disse: agora tem a parte que eu quero que você ouça com atenção, porque não é sobre eles, é sobre você. Eu disse que estava ouvindo. Ela disse: você tem 60 anos. Você tem um apartamento quitado, um imóvel de renda, uma pensão razoável e uma rede de pessoas que te amam de verdade e provaram isso em público. Mas você não tem nenhum documento formal que proteja o que é seu se alguma coisa acontecer com você amanhã e Jefferson aparecer com um herdeiro necessário e uma advogada que não é eu. Ela deixou isso pousar. Depois disse: quero que você faça um testamento, não para punir, para proteger. Marcamos para a semana seguinte. Na semana seguinte, eu e Fátima passamos uma manhã inteira no cartório da Rua Catumbi, no Tatuapé, com um tabelião que Fátima conhecia há anos e que tratava o ato com a seriedade que merece. Eu havia pensado muito sobre o que queria colocar naquele documento. Não com raiva, com clareza. Com a clareza que 60 anos dão quando você para de fingir que certas coisas não existem e começa a nomear cada uma pelo nome que tem. O testamento dividia o patrimônio da seguinte forma: o
O apartamento do Tatuapé onde eu morava ficava para Natan Santos, meu neto, em usufruto restrito até que ele completasse 25 anos, com a administração confiada a Conceição Tavares. O imóvel de renda no Belém ficava para Natan também, com rendimentos administrados por Fátima Rezende como inventariante indicada. Uma quantia específica, detalhada no documento, ia para uma ONG de serviço social no Tatuapé, onde eu havia trabalhado por 12 dos meus 21 anos, e uma carta manuscrita, que não era parte jurídica do testamento, mas que Fátima sugeriu que eu escrevesse e guardasse junto, explicava as razões de cada decisão com a linguagem de quem tem 60 anos, e não precisa mais pedir desculpa por escolher com clareza. Quando saí do cartório naquela manhã, o sol estava forte para fevereiro, que é o tipo de sol que São Paulo coloca nos dias que você não estava esperando. Fiquei parada na calçada por um momento, com o documento numa pasta de papel craft que o cartório fornece. E Fátima estava do meu lado, colocando os óculos escuros com aquela naturalidade dela. Ela disse sem me olhar, olhando para a rua: "Você sabe que isso é o ato mais generoso que você fez em décadas?" Eu perguntei por quê. Ela disse: "Porque você protegeu o Natan sem usar ele como instrumento. Isso é difícil de fazer quando você está com raiva." Eu disse que não estava com raiva. Estava com clareza. Ela disse que às vezes é a mesma coisa. Eu disse que não era. Fomos tomar café no bar da esquina porque era segunda-feira e porque 22 anos de amizade autoriza isso. O processo que Fátima havia preparado em paralelo à notificação extrajudicial era mais delicado e mais demorado. Era uma ação de reconhecimento de contribuição indireta ao patrimônio do escritório, fundamentada no artigo 884 do Código Civil, que trata do enriquecimento sem causa. Não era garantia de procedência. Fátima havia me explicado isso com toda a honestidade que tem. "Berenice, esse tipo de ação tem grau de incerteza. A jurisprudência é variável. Não estou te prometendo resultado." Eu disse que entendia. Ela disse: "O que essa ação faz, independentemente do resultado final, é colocar o escritório em situação de ter que provar, em juízo, que a sua contribuição não existiu. E provar que não existiu vai exigir que eles produzam documentação que mostra o estado atual do fluxo de caixa, os contratos perdidos, a dissolução da sociedade. É uma exposição que o Jefferson não quer, especialmente agora." A petição inicial foi protocolada na segunda semana de fevereiro na Vara Cível do Tatuapé. Fátima me ligou quando saiu do fórum. Disse: "Está protocolado." Não disse mais nada por um momento. Depois disse: "Como você está?" Eu disse que estava bem. Ela disse: "Eu sei." E desligou. A citação chegou para Jefferson na semana seguinte. Eu não estava lá quando chegou. Não precisava estar. O advogado deles entrou em contato com Fátima no dia seguinte à citação. Dessa vez, sem a agressividade das notificações anteriores. Com um tom que Fátima descreveu para mim depois como o tom de quem percebeu que o terreno mudou e está tentando entender o novo mapa. Eles pediram prazo para a resposta. Fátima concedeu o prazo legal. Nada além do legal. Em março, o advogado deles pediu reunião de conciliação. Fátima aceitou a reunião. Eu não fui. Não porque não pudesse, porque não precisava. Fátima ia como minha representante com plenos poderes, e eu sabia que ela ia defender o que precisava ser defendido com a precisão de quem conhece o caso melhor do que qualquer outra pessoa na sala. A reunião de conciliação aconteceu numa tarde de quarta-feira, num escritório neutro no centro, com o tabelião presente como exige o procedimento. Fátima me ligou 2 horas depois. Disse: "Propuseram acordo." Eu perguntei o quê. Ela disse: "Reconhecimento formal, por escrito, da sua contribuição para a carteira de clientes do escritório. Pagamento parcelado em 36 meses de um valor que vou te explicar em detalhes quando nos encontrarmos. Retirada definitiva de todas as notificações. E uma cláusula de não interferência recíproca." Fez uma pausa. "Berenice, é um acordo razoável. Não é tudo que a ação poderia gerar no melhor cenário, mas é seguro, é real e é agora. Você não precisaria passar por mais um ano de processo com todas as incertezas que ele traz." Fiquei em silêncio por um momento. Perguntei: "O que você acha?" Ela disse: "Acho que você já ganhou tudo o que importava antes de protocolar qualquer ação.
O acordo é a confirmação formal de algo que já era verdade. Mas a decisão é sua. Eu disse. Aceita. Leandro Vasconcelos desfez a sociedade em março, como já havia ameaçado. Não foi surpresa para ninguém que conhecia o estado do escritório. A dissolução foi feita pelo processo que a lei determina, com partilha de ativos e passivos documentada em cartório, e Jefferson ficou com o nome do escritório, o endereço comercial e a dívida proporcional que cabia na divisão. Leandro saiu e foi montar escritório próprio num espaço compartilhado no Pinheiros, onde começou do zero, mas sem o peso do que havia se acumulado. A equipe se reduziu de 6 para 2 pessoas. Jefferson e um assistente recém-formado que ficou porque não tinha outro lugar para ir naquele momento. O carro que Isadora usava para as gravações de conteúdo e que aparecia nos stories como o carro que eu escolhi porque combina com quem eu sou, era financiado em 48 parcelas de um banco que não perdoa. Com a verificação fiscal da Receita Federal em curso, o banco foi notificado do processo como parte do procedimento de verificação de patrimônio, e as parcelas que estavam em dia precisaram ser renegociadas. O carro saiu da garagem do prédio deles em abril. Não foi rebocado com alarde. Saiu discretamente, o que de alguma forma é mais humilhante do que o alarde, porque o alarde ao menos tem audiência. Isadora perdeu 3 contratos de publicidade em março e abril. Não por causa de nenhum comunicado oficial, não por causa de nenhuma declaração pública de ninguém que eu conhecesse. Uma influenciadora de decoração que estava na minha festa de aniversário e que tinha 62 mil seguidores publicou uma reflexão no feed sobre marcas que escolhem bem com quem trabalham e o que isso diz sobre os valores dessas marcas. Sem nomear, sem acusar, só uma reflexão sobre escolha. 3 marcas que tinham contratos ativos com Isadora não renovaram na janela seguinte. Isadora apagou o post que havia feito sobre sogras que drenam, mas posts apagados depois de 21 minutos já foram vistos, já foram printados, já foram encaminhados nos grupos de WhatsApp de pessoas que se conhecem de alguma forma. A conta do Instagram de Isadora perdeu quase 12 mil seguidores entre março e maio. Não de uma vez. Aos poucos, da forma que o cancelamento acontece quando não tem um escândalo único, mas uma percepção que se acumula. O engajamento caiu. As marcas que ficaram reduziram o escopo dos contratos. A produção ficou mais simples porque o orçamento ficou mais simples. O apartamento alugado para gravações deixou de ser viável. E quando o apartamento alugado para gravações deixa de ser viável, o que sobra é o apartamento real, que é de tamanho médio no paraíso, que tem iluminação comum e móveis que não foram escolhidos para a câmera. Em junho, Isadora e Jefferson se mudaram. Não para outro bairro de São Paulo, para um apartamento menor, em Guarulhos, mais próximo do endereço comercial novo que Jefferson havia encontrado depois que saiu do endereço do Itaim Bibi. A mudança não foi noticiada. Não precisou ser. As pessoas que precisavam saber, souberam. Em agosto, uma advogada colega de Fátima que Isadora havia contratado para assessorá-la durante a verificação fiscal pediu para ser retirada do caso. O motivo formal foi incompatibilidade de agenda. O motivo real é aquele que advogados não dizem em documentos formais. Natan apareceu na minha porta numa quarta-feira de setembro, como sempre. Mas dessa vez ele ficou mais quieto do que o normal, tomando o café com leite sem a conversa habitual, com aquela expressão de 14 anos que está carregando algo que não sabe como começar. Eu não perguntei. Fiz mais café. Coloquei mais bolacha. Esperou. E ele disse, olhando para a xícara: "Vó, a gente vai para Guarulhos no final de semana." Eu disse que sabia. Ele disse: "Você vai lá alguma vez?" Eu disse: "Quando você quiser que eu vá, eu vou." Ele assentiu. Ficou quieto mais um tempo. Depois disse, com aquela direteza de 14 anos que ainda não sabe que é rara: "Você não brigou com o meu pai de verdade, né?" Eu coloquei a xícara na mesa. Pensei. E disse: "Teve uma briga, mas eu ainda amo ele. Amor não some por causa de briga." Ele ficou quieto, guardando aquilo. Depois pegou mais bolacha e mudou de assunto, porque 14 anos ainda permitem isso. Jefferson me mandou uma mensagem no Dia das Mães. Era longa, era explicativa.
Era o tipo de mensagem que as pessoas escrevem quando estão tentando dizer algo grande com palavras que sabem que são pequenas demais para a tarefa. Ele falava sobre tudo o que tinha acontecido como se estivesse fazendo um inventário. Falava sobre Isadora, com uma distância que me disse coisas que as palavras não diziam diretamente. Falava sobre o escritório como se estivesse descrevendo algo que havia passado e não algo que ainda estava vivendo, que era a primeira vez que eu o ouvia falar do trabalho sem a postura de quem está defendendo o território. E no fim, dizia que queria me ver, que queria conversar, que estava com saudade da forma que adultos têm saudade quando percebem que deixaram o tempo passar de forma que não volta. Eu li. Li 3 vezes, porque certas mensagens precisam de mais de uma leitura para você entender o que está dentro delas além das palavras. E respondi com 3 palavras. Eu te amo. Não respondi mais nada, porque amor não é o mesmo que perdão. E eu sou honesta demais para tratar as 2 coisas como se fossem a mesma. Jefferson é meu filho. Eu vou morrer amando meu filho com aquele amor que não tem condicional. Mas a porta que estava aberta antes não está mais aberta da mesma forma, e abri-la de novo do jeito que estava não seria honestidade, seria fazer de conta. E eu completei 60 anos numa sala escura com 60 velas apagadas por causa de fazer de conta que certas coisas não existiam. Não vou chegar aos 70 fazendo o mesmo. Conceição toma café comigo de manhã, de segunda a sexta, com uma regularidade que virou ritual sem que nenhuma das 2 precisasse nomear. A janela da cozinha dela dá para o mesmo corredor que a minha. Às vezes a gente toma o café em silêncio, às vezes conversa por 1 hora. As 2 formas são boas. Margarida almoça comigo às sextas quando não tem compromisso da fundação, que agora tem um projeto novo de restauro de uma escola no Tatuapé antigo e que ela toca com o vigor de 70 anos, que decidiu que vigor não tem prazo de validade. A gente come arroz e feijão e sobremesa que ela sempre traz, porque diz que eu faço pouca coisa doce para mim mesma, que é verdade. Edinho aparece eventualmente, para café ou para jantar, com aquela amizade masculina discreta que não precisa de frequência para ser real. Em outubro, Conceição me mostrou um pacote de viagem para Portugal que ela havia encontrado numa agência do Tatuapé. 4 dias em Lisboa, 2 em Porto, com saída de Guarulhos e hotel incluído. Ela disse que havia pesquisado porque numa das tardes de café eu havia mencionado que o Hélio sempre quis ir a Porto, mas que nunca foi. Disse que ela nunca foi também. Disse, a gente vai juntas? Fiquei olhando para ela. Para aquela mulher de 61 anos que havia reservado um salão de festas às escondidas numa quinta-feira à noite para que 80 pessoas pudessem cantar parabéns para mim. E disse que sim. Fomos em novembro. Lisboa no outono tem um tipo de luz que eu não consigo descrever bem com palavras. Aquela luz que é dourada e um pouco triste e muito viva ao mesmo tempo. Andamos pelo Alfama de manhã quando não havia tanta gente. Tomamos vinho verde no Porto numa tarde de chuva miúda. Eu comprei um azulejo com um barco pintado que coloquei na parede da cozinha do lado da foto do Hélio, não porque ele estava lá comigo, mas porque ele teria gostado de saber que eu fui. Quando voltei de Portugal, o apartamento estava do mesmo jeito que deixei. O mesmo, só mais meu. A escritura no meu nome